Olá, gente! Vou falar sobre esse grande quadrinho aqui, fabuloso. Ele é grande menos mesmo, gente. Olha aqui, comparando com um quadrinho tamanho americano, é gigante, tá? E se chama Le Monde Sans Fin, de Jankovic e Blain, tá? São franceses. Essa é a versão francesa. Nós temos aqui em português, lançado pela editora Nemo, e vale muito a pena, tá? Eu vou comentar. A versão em português, eu fui ver, o tamanho é mais ou menos o mesmo, tá? Eu acho que tem... A única diferença, ele tem uma medida de... Eu acho que essa medida aqui é tipo uma unha, né? 1 centímetro de diferença, e aqui também é 1 centímetro de diferença, mais ou menos, acho que é isso que é a grande diferença. Então é muito pouco, menos de 1 centímetro, a diferença é bem pouca, tá? O tamanho é praticamente o mesmo que a gente tem aqui. E as ilustrações, né, são as mesmas aí. Eu vou comentar sobre esse quadrinho que eu gostei muito, tá? Realmente já entrou no meu favorito do ano, né? Porque do quadrinho, com certeza. Eu estava bem ansioso para ler esse quadrinho, aí meus sogros me deram de presente, fiquei bem feliz, assim. Eu queria, inclusive, ler em francês, aí exercitar um pouquinho o francês, né? O quadrinho é um pouco mais tranquilo, apesar de que aqui, né, tem alguns termos aí que eu tive que recorrer à internet. Tem um dicionarinho aqui que eu tenho, me ajudou bastante. Tem também um francês-português aqui, e me ajudou bastante. Tem alguns termos, né, aquecimento global, alguns termos mais específicos que eu tive que às vezes procurar, e também eu usei o Google Lens, é bem legal, bem útil algumas vezes, né, mas vai embora. Então, o que é? O Blain, o Christopher Blain, que é o desenhista, né, e o roteirista também, ele é mais conhecido por histórias de faroeste, inclusive tem alguns publicados aqui no Brasil. E aí o pai dele sugere, ele começa a contar no quadrinho, o pai dele assistiu uma palestra, uma conferência do Jean Convite, sobre efeitos climáticos, e o pai falou, por que você não faz uma entrevista e tal, e faz um quadrinho com ele, né? E aí ele foi lá e foi conversar, acho que se interessou. O Jean-Marc Jankovic, Jankovic, eu acho que é assim que se pronuncia em francês. Ele está sempre envolvido, já tem outros livros publicados, ele é mais conhecido na França, ele trabalha com essas questões, estudos na área de recuperação climática, redução de efeitos de gás de efeito estufa, né? E está sempre militando nessa área e tal, estudioso, né? Pesquisador. Então ele tem esse conhecimento, assim, ele é bem conhecido lá na França, então tem um conhecimento bem forte sobre esse tema, né? De aquecimento global. O quadrinho, então, né, sobre essa temática, você vai pensar, nossa, que temática legal, né? Não, mas é bem legal, é bem tratado, acho que é bem urgente a gente pensar sobre essas questões. E o quadrinho, ele é muito didático, sabe? Ele é muito bem explicado, ele é bem humorado, então eu gostei muito, assim, do humor que tem no quadrinho, né? Então, tem umas referências, às vezes, a personagens do nosso mundo, né? Do nosso mundo que a gente gosta, né? De quadrinhos mesmo, né? Então, eles fazem uma brincadeira com o Homem de Ferro, né? Sobre as questões, por exemplo, de uso energético, né? Então, aparece aí o próprio Blain vestido com essa armadura do Homem de Ferro. Então, a ideia do quadrinho é pensar de modo global, né, questões globais de aquecimento global, efeito estufa, mas de agir no local, né? Eu gostei muito disso, que é bem uma visão de autores que eu gosto sobre questões que tratam questões ambientais, né? Mesmo o Jacques Ellul, que é um autor que ele está pensando sobre técnica, né? Sobre tecnologia, no mais amplo termo, ele falava isso, né? Ele tornou muito famosa essa frase, né? Pense globalmente, haja localmente. Então é isso que os autores vão trazer aqui, né? Então tem que ter noção de que muita coisa aqui está contextualizada para a França, né? Eles estão falando, às vezes, de alguns elementos da França, né? Alguns gráficos, alguns dados para a França, mas algumas coisas também são gerais e tal. Então, a gente tem que ter essa noção. Porque questões de aquecimento global, questões climáticas, né, afetam todo mundo, questões que eles vão tratar aqui, né, de consumo energético, todo lugar, né? Então, a questão do antropoceno, né, a mudança que os seres humanos têm causado no planeta, é geral, então a gente tem que pensar. Então, tem uns capítulos aqui, né, que eles vão trazendo, assim, vão nos apresentando para defender o argumento, né, para apontar o argumento deles, né? Então eles vão construindo de maneira muito interessante isso, né? Essa defesa, né? Então
assim, né, como os desenhos, para vocês verem o tipo dos desenhos, né, a explicação, como vai nos conduzindo a explicação, e de uma maneira muito gostosa, assim, né, eu gostei bastante disso, né. Então, ele vai colocando, às vezes, as implicações de coisas simples, né, por exemplo, olha só, o ato de escovar o dente, né, como isso implica na produção energética, né, na geração energética, né? Então eles vão desconstruindo às vezes alguns solucionismos tecnológicos, né, que é tal como substituir toda a geração de energia por energia eólica e solar, né? Então eles vão mostrar que não é possível isso, apesar de ser boa esse tipo de energia, né, esse tipo de geração energética, e deve ser aplicada mais do que é aplicada, inclusive gerar possibilidades de isenções fiscais e tal, né, tornar mais barato para as pessoas que estão produzindo esse tipo de energia, né, que vão se envolver. Mesmo assim, não há eficiência suficiente para substituir totalmente, né, outras formas de geração de energia que a gente tem por aí, né? Então não são essas que vão substituir. Às vezes coloca esses solucionismos, né, que são na verdade às vezes para amainar, para acalmar os ânimos, né, mas realmente na realidade, né, não funciona assim, né? E uma coisa que eu achei legal, além das explicações, né, serem muito legais, os próprios gráficos são meio, digamos assim, animados, né? Então aqui tem o gráfico falando sobre a população, né? Como que a população foi crescendo ao longo dos anos, né? Dos séculos, né? Então isso é impressionante. Como é que você faz, né? Quando você tem uma população assim, né? De 1 milhão de pessoas, né? No mundo, e a gente chega hoje, né? A 1 bilhão, né? De pessoas no século XIX, e você chega agora a gente ter 7 bilhões, né? A gente vai chegar a 7 bilhões, né? A partir aí logo, né? A gente acho que já está batendo nessa meta aí, né? Nesse número, 8 bilhões, 7,5 bilhões de pessoas. Então, assim, é gente pra caramba. Isso acarreta um impacto absurdo na produção energética, né? Na maneira como a gente consome. Então o gráfico vai mostrando isso, né? Os crescimentos aqui ao longo dos anos, né? Então você vê que os gráficos, eles são muito legais, assim, eu gostei muito, né, disso, da maneira como eles trabalham gráfico. Às vezes você olha para um gráfico, né, às vezes, né, meio chato, um gráfico e tal, e aí de maneira animada. Então eu acho que eu indico muito isso para todas as faixas etárias, por isso, pela maneira como eles trabalham esses temas, né. Vou mostrando aqui como que era antes e hoje, né, a geração energética, as necessidades energéticas, né, de antigamente e de hoje são muito diferentes. Então isso tem um impacto muito grande. Isso tem um impacto em como a gente vai ter que pensar, né, para frente, porque só vai aumentando cada vez mais as nossas necessidades energéticas. É isso que eles vão apontando aqui. Então, até aqui assim, ó, por exemplo, né, se você já foi, tem um museu muito legal lá no Rio de Janeiro, que é o Museu do Amanhã, que tem uma exposição sobre antropoceno, né, mas você pode também, às vezes, ver essas informações na internet sobre antropoceno, sobre, às vezes, como os nossos padrão de consumo acarreta, né, alguns impactos ambientais. Então, por exemplo, aqui, vamos mostrando, né, o quanto que é gerado de CO2, né, para criar ou para produzir alguma coisa, né? Então, assim, é bem forte, né? Você ter, né, a geração aí, então, para produção, para cada, né, elemento ali, você gasta, por exemplo, para uma vaca, você inteira, né, uma vaca só, 42 quilos que são jogados de efeito para criar 1 quilo, né? Para 1 quilo, a cada quilo, né, de vaca, uma vaca, 42 quilos de gás, desse gás do CO2 que é jogado. Então a gente sabe, é um impacto muito grande. Não é que a gente precise talvez necessariamente acabar com isso, não produzir mais essas coisas, mas a gente precisa rever como produzir de maneira mais sábia, né? Exatamente. Deixa eu ver o que mais aqui que eu quero falar. Então, assim, eles não são, por tudo isso, eu achei legal que eles não são fatalistas, falar assim, né? Não temos mais o que fazer, já era, né? Não, eles não são fatalistas, né? Nem pessimistas nesse sentido, mas eles falam, olha, se continuar assim, né, vai ser um problema, né? Então, eles vão propor, a partir do Jean Convy, né, ele vai propor o chamado as energias não carbônicas. Olha que bonito, né? Às vezes um capítulo
introduzida assim com toda uma letra, uma fonte, né, diferente. Eu gostei também da fonte, tá? Eu não sei como é que ficou em português, mas a fonte dá para ver que é o próprio autor mesmo, então tem bem a característica específica ali da fonte do autor, né? Às vezes você vai um gibi, um quadrinho que é traduzido, né? Pega uma fonte lá específica qualquer, né? E aqui não, é a fonte do próprio autor. Isso é muito legal, né? A própria letra, você percebe a própria letra do autor. Então, o que são, né, essas energias não carbônicas que ele prefere ao termo renováveis? Ele explica aqui, né, que são, por exemplo, né, a energia nuclear. Ele retoma essa coisa que as outras energias não são tão eficientes, a energia nuclear é extremamente eficiente. Aqui, lembrando, ele está tratando para o contexto da França, então ele vai falar que as energias hidrelétricas, gerações hidrelétricas, não são tão eficientes para o caso da França, né? Porque tem poucos rios, tem poucos o relevo e tal, né? Então, para a França seria ideal usinas hidrelétricas. Mas ele vai mostrando também como que as usinas hidrelétricas elas não são tão mais inseguras como a gente imagina, né? Que se colocou muito forte isso, né? Das usinas nucleares. E ele vai citar os casos de Chernobyl e Fukushima. Eles vão citar aqui, eles vão mostrar os problemas que aconteceram lá e como que as energias hoje, né, as usinas elas são melhores construídas e tal. Então ele vai mostrar, né, como que se faz, como tudo através de maneira bem explicada aqui, né, nos desenhos do Blaine, né, do Blaine. Então ele fala que isso é uma das grandes soluções, assim, né, as hidrelétricas. E na questão, eu não vou, né, entrar nesses detalhes, é uma coisa até que eu preciso até ler mais, até conversei, né, com um amigo aqui, falando, né, o que ele acha, que trabalha com o Thiago da BC2, né, que estuda bastante sobre essas questões ambientais, né, até estava conversando com ele sobre as questões, sobre isso, né, o que ele tinha lido já, né, ele me falou, então, que tem esses estudos e tal, né, falando que realmente as usinas são seguras, mas também precisa ler mais, né, então é uma coisa assim de se pensar melhor, né, talvez para o Brasil, né, a gente tem hidrelétricas, né, não sei, também não sou grande estudioso, né, do tema, estudo o antropoceno e tal, né, mas preciso me aprofundar mais ainda, né. Tem livros aqui para o Brasil específicos, né, falando sobre, por exemplo, um livro que eu lembro aqui de cabeça é Brasil, Paraíso Restaurável, tá? Que é do Jorge Caldeira, entre outros, que é um livro muito interessante que vai falar sobre questões ambientais e o antropoceno, inclusive, então é um livro bem atual para o Brasil, né, localizado no Brasil e as soluções para o Brasil. Então é bem legal esse livro, fica a dica aí para ler junto com esse quadrinho até, né, para o contexto brasileiro. Ele vai falar sobre os transportes. Tem muitas coisas que a gente já sabe, né, de soluções. Então uma coisa que eu gostei muito, né, que até eu falo nas minhas aulas de tecnologia, de história da tecnologia, sobre o papel da bicicleta. Né? Deixa eu deixar aqui aparecer aqui, ó, papel da bicicleta. A gente sabe que na Europa tem um incentivo muito grande nos transportes de bicicleta, pode até ter mais, e no Brasil a gente precisa ainda melhorar muito nessa questão, né, da mobilidade, de investir em outros sistemas de transporte que são menos poluentes, né, não é que você vai andar no carro, mas ter carro também, mas ter metrô, né, ter o melhor transporte público e facilitar para as bicicletas, né, ele mostra aqui, né, que é absurdo a eficiência, né, da bicicleta. A gente vai pensar assim, né, eficiência, a gente só fala assim, né, o Jacques Ellul não gostava desse termo eficiência, né, porque as pessoas pensam assim, eficiência, esse carro faz tanto e tantos litros, né, esse carro é eficiente, mas você desconsidera um monte de outras coisas, né? Então a bicicleta, ela é um meio de transporte assim, meio perfeito, né? Porque você ainda fica saudável usando ela, não polui e tal, né? Então, se as cidades fossem mais construídas focando na bicicleta, seriam cidades bem melhores de se viver, né? Você vê que algumas cidades na Europa, elas são muito boas nesse sentido, né? O grande exemplo que vem à cabeça é Amsterdã, mas tem várias outras, mesmo Paris, né, na França, são cidades voltadas para a mobilidade, para o pedestre, né, são construídas dessa forma. Ele fala sobre a maneira como a gente constrói também, né, melhorar os materiais para a gente usar menos ar-condicionado, né, por exemplo. E assim, termina assim de uma maneira belíssima, assim, né?
não é spoiler, tá? Mas é pra gente se atentar a isso. Só um parênteses antes de falar do final. Ele até fala sobre questões de crítica ao vício no celular, né? O vício que a gente tem na tecnologia, nas redes sociais, né? Como isso também é um impacto, e nosso vício em informação. Então ele fala essa necessidade que a gente tem de procurar informação, a gente usar pro bem, né? Procurar informações, por exemplo, sobre questões ambientais, né? E ver como a gente pode mudar na nossa localidade, né? Fazer pequenas coisas, como pensar nos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Que tem várias cidades aí, tem grupos pensando isso para como resolver questões ali, né? Do lixo, de poluição na cidade. Então dá para a gente usar essa nossa ânsia de informação para o bem também, né? Então eu finalizo assim, né? Que com essa visão, sim, eu fechei, né? O quadrinho. E eu fiquei, assim, emocionado mesmo, assim, pela maneira como finalizou o quadrinho, assim. Eu achei muito bonito, muito gostoso, assim, de ler o quadrinho e, no final, assim, com essa visão comunitarista, assim, uma visão da importância da comunidade. Eu achei, assim, maravilhoso isso. Achei muito legal, assim, não é aquela solução, né? Então, vai ter que... Todas essas outras coisas são importantes também, né? Educação midiática, educação sobre questões ambientais, soluções técnicas, mas tudo vem assim para a comunidade. Se a comunidade não mudar, se as comunidades não mudarem, né, o nosso consumo vai só aumentar e a gente só vai inventar soluções técnicas que vão só empurrar o problema com a barriga lá para frente, né? Então, realmente, a gente pode pensar em mudanças na comunidade. Então, é isso que eu comecei falando, né? Pensar globalmente, mas agir localmente. E o livro propõe isso, esse quadrinho propõe isso. Então, eu fiquei bem emocionado no final, né? Por isso, nesse sentido que eu achei legal, que essa visão legal, assim, tipo, como que a gente pode pensar no bem comum de maneira melhor, né? Como que a gente pode pensar nas questões ambientais na nossa comunidade, né? Então, assim, deixa eu parar de falar, recomendo esse quadrinho demais, tá? Merece até, já vi que tem às vezes uns eventos falando sobre ele, né? Eu acho que vale até eventos para discutir, porque as questões climáticas aqui são abordadas de maneira muito didáticas, então qualquer pessoa pode ler e vai gostar, né? Eu garanto que vocês vão gostar, tá? E você pode comprar para você, dar para o seu filho, dar para crianças, né? Acho que as bibliotecas podiam ter esse livro e fazer trabalhos com ele, né? De conscientização nas escolas, porque realmente é uma temática muito urgente. E esse quadrinho tratou de uma maneira belíssima, né? Não é à toa que ele foi um dos livros mais vendidos, tá? Na França, né? Só na França ele vendeu 800 mil cópias. Então, realmente, no Brasil não sei como é que tá, né? Mas realmente tem aí sido vendido bem, né? Porque tá impressionante, né? A qualidade é muito grande. Estava vendo aqui só a edição, confirmando pela editora Nemo. A gente tem aqui, saiu em 2023, né? Então tá bem novinho, né? Esse livro, o quadrinho é de 2022, da editora francesa Dargaud, e aí saiu 2023 pela editora Nemo, que também tem uma qualidade bem grande, capa dura também, pelo que eu vi, né? Então vale a pena aí realmente adquirir esse quadrinho. Fica a dica e leia esse quadrinho, compre, que você não vai se arrepender, vai ser uma das melhores leituras que você vai fazer. Esse aqui entrou para mim com certeza entre as melhores leituras que eu fiz nesse ano, né? Então já tá lá na fila e vou voltar mais vezes a ler ele. Vou ter que comprar a versão em português para os meus filhos lerem, porque realmente vale muito a pena. Então fica aí, Mundo Sem Fim, de Jankovic e Blaine, ou a versão francesa Le Monde Sans Fin.